Você com certeza já ouviu falar de AIDA, SPIN, GPCT, BACI, todo tipo de sopa de letrinhas que um vendedor que se preze já topou na vida, mas quase ninguém sabe de fato como usar isso direito, não é mesmo? Para você que ainda não me conhece, eu sou Daniel Valadares e nesse vídeo eu vou te mostrar como cada uma dessas letrinhas funciona e para que serve cada uma delas na verdade, como aplicar no campo de batalha de um jeito simples, direto e que dá resultado, porque tecnologia nenhuma salva processo ruim ou mal executado, não é mesmo? Sem mais delongas, bora pro vídeo. AIDA. E para começar, vamos com o mais antigo de todos, que é o AIDA. Significa nada mais, nada menos do que atenção, interesse, desejo e ação. Um bom exemplo de AIDA você vai encontrar, por exemplo, em chamadas de WhatsApp, Instagram, e-mails, né? São excelentes aplicações de AIDA. O AIDA ele é muito utilizado no mercado publicitário, tá? E uma dica prática de como estruturar os seus vídeos curtos, anúncios, posts e também para você que faz ligações telefônicas, que eu espero que você faça, você também pode usar o AIDA ali para fazer aquele primeiro impacto, fazer aquela primeira abertura da sua ligação, usando esses elementos que você consiga ali dentro de uma frase, algo curto, tá? Não adianta você fazer um pitch imenso ali para abrir a ligação, mas algo curto que você consiga trazer esses 4 elementos, né? Atenção, interesse, desejo e ação, tá? Mas se você parar no AIDA, vai vender igual todo mundo. Então, bora pro próximo, que é o queridinho Spin Selling. Esse aqui é ouro para quem trabalha com vendas consultivas, tá? É, talvez você já saiba, talvez não, mas SPIN é uma sigla que significa situação, problema, implicação e necessidade, tá? O SPIN ele é muito utilizado para venda de serviços, para B2B, né? Enfim, para vendas consultivas e principalmente para vendas complexas. Ele foi desenvolvido por Neil Heckman e tem um livro chamado Spin Selling que eu super recomendo para você para ler mais de uma vez e entender ali, absorver essa técnica que realmente é bastante potente para gerar resultados, tá? Então, o spin não é sobre você empurrar, é sobre você fazer o cliente sentir a dor sozinho, né? Portanto, ele vai se basear ali em perguntas, né? Com base em cada uma das etapas da sigla ali. E aí essas perguntas vão fazer com que o teu cliente, né, o teu lead, responda para ele mesmo, de fato, e que ele tome consciência daquilo ali que está sendo feito, né? O spin bem feito, ele é quase uma hipnose para o teu cliente, tá? Então, pega essa dica aí, estude o Spin Selling. E o GPCT. GPCT é o framework favorito da galera de CRM. Ele foi desenvolvido pelo HubSpot e o que significa GPCT? Ele é uma sigla em inglês. O Spin também é, o AIDA também é, mas dá para fazer uma analogia em português que bate com as letras. No caso do GPCT não dá, porque o G é de goals, objetivos, P é de plans, planos, C é de challenge, ou seja, desafios, e o T é de timeline, portanto, tempo, tá? Que também pode ser interpretado aqui como prioridade, tá? Então, o GPCT é um exemplo perfeito para que você consiga fazer uma qualificação de call, para que você consiga realmente trazer ali dentro daquela reunião uma conversa. E não quer dizer que uma coisa não se converse com a outra, tá? O SPIN ele está contido dentro do GPCT e o GPCT está contido dentro do SPIN. Então, as duas técnicas conversam muito, tá? Em um exemplo de call de qualificação, você quer triplicar os seus leads? Qual é o plano que você tem para fazer isso hoje, né? E quais são os teus desafios para chegar neste objetivo? E para dar um exemplo bem rápido aqui, vou colocar algumas perguntas que poderiam ser utilizadas no GPCT, né? Então, por exemplo, para o objetivo poderia ser: você quer triplicar os seus leads? Qual é o plano que você tem para isso hoje? Quais são os desafios que estão
te impedindo de chegar nesse resultado? E para quando você busca resolver isso, né? Para quando você quer resolver isso? Então, percebe que aqui a gente está validando cada um desses pontos, tá? Ele é ideal para SDR, funciona também para diagnóstico antes de enviar uma proposta. Dá para você também usar ele ao apresentar a tua proposta, tá? Então, GPCT ele é bem interessante e ele ajuda bastante assim para quem tem dificuldade, né, de fazer uma boa aplicação do SPIN. Se você consegue conciliar, né, as perguntas do SPIN com o GPCT, você consegue fazer com que aquela conversa ela flua mais, e isso vai te ajudar bastante aí no teu processo comercial, tá? E aí nisso você vai acabar usando o SPIN para abrir a dor, né, para, enfim, colocar o dedo na ferida ali, e o GPCT para qualificar e principalmente para trazer o timing, para trazer a prioridade daquela negociação, né? E vamos ao BACI, pessoal. BACI significa Budget Authority Challenge e Impact, assim como o GPCT também não tem uma tradução direta, né, da sigla, mas cada um deles significa o seguinte: budget está referindo à verba, né? Tem verba para isso? Quanto você pensa em investir, né? Então aqui a gente já traz a questão relacionada a valores, né? Authority, você vai usar isso para entender se você está falando com o decisor. Então, estou falando com o decisor, né? O challenge, você vai mapear qual é o desafio, o que ele quer resolver neste momento, e impacto, resolver isso muda o jogo, né? De que forma, o que muda para você, né? Então, e aqui fazer algumas perguntas de exemplos práticos, né? Então, por exemplo, qual o orçamento que você tem hoje para captação? Você decide sobre isso, e aqui tem uma outra forma de você fazer essa pergunta também, né? Que poderia ser, além de você, quem mais toma esse tipo de decisão, ou quem mais participa dessa decisão aí na sua empresa? O maior gargalo hoje é na prospecção, e se resolver isso, o que muda aí no resultado do seu negócio, né? O que vai impactar aí para você? Então, esse é o BACI perfeito para apresentar uma proposta com autoridade e evitar perder tempo com o lead, né? Então, você consegue ali, entendendo cada um desses frameworks aqui, você consegue usar eles, né? Então, é importante você entender que cada um desses daqui, cada uma dessas sopas de letrinhas, são frameworks de vendas, né? O que isso significa? Eles são camadas de métodos, né? Camadas de ferramentas que você tem para usar no seu dia a dia de vendas, né? E mais do que você decorar, mais do que você fazer ali uma série de mapas mentais, é importante que você entenda para que serve de fato cada um deles, né? Então, o AIDA ele vai servir para atrair, para chamar a atenção. Ele é aquele impulso rápido, né? Aquela coisa ali para você já prender a atenção daquele momento, né? O pessoal costuma falar os primeiros 5 segundos, os primeiros 30 segundos, cada um fala um tempo diferente, mas o ponto é, aqui o AIDA ele é essa chamada de atenção. Ele vai fazer com que você tenha ali o teu cliente contigo para iniciar uma conversa. O spin você vai rodar para descobrir. Então, descobrir qual que é o momento, entender um pouco mais sobre aquele cliente, né? E o GPCT você vai usar para principalmente solidificar aquela emoção, né? Aquele sentimento sobre o problema, né? Sentimento sobre tudo aquilo que você descobriu ali na etapa do spin, e principalmente o GPCT ele vai te ajudar a mapear a prioridade, o grau de prioridade, o timing, né, daquela daquela solução que o teu cliente está procurando. E o BACI ele vai para fechar, né? Então o BACI ele vai ser ali para você realmente finalizar aquela conversa, entendendo se você está falando com a pessoa certa, entendendo se o valor, né, o budget está ali condizente com o que você está buscando, né?
Então, um desenho aí que você poderia ter para usar né, tudo isso daqui seria o AIDA você vai usar no topo ali, onde você vai chamar a atenção da pessoa. O spin você vai usar mais no meio, que é quando você está ali explorando mais as necessidades, né? O GPCT você vai usar na qualificação para ver se tudo aquilo que você descobriu, tudo aquilo que você levantou sobre aquele cliente, sobre aquele lead, realmente faz sentido e entender os níveis de prioridade daquilo ali. E o fechamento você vai usar o BACI, porque daí você já vai trazer questões relacionadas ao budget, entender o processo de decisão e fechamento, né? Então aí você traz outros elementos para isso, tá? Agora, pessoal, é o seguinte, se você quer transformar isso que você viu aqui nesse vídeo em ROI imediato, né? Se você quer sair daqui desse vídeo com ROI imediato, então já escolhe aí os teus frameworks e aplique ainda hoje. Pode ser uma call, pode ser uma página de vendas, pode ser um pitch, pode ser uma mensagem no WhatsApp, mas já aplica, porque se você não aplicar, você não vai ficar bom nisso, né? Você não vai adquirir maestria nesse processo e aí não tem reza que faça com que as coisas funcionem, né? E para quem trabalha com CRM, com gestão de time de vendas, montar script com base nesse frameworks é o melhor jeito de você profissionalizar o processo, né? Então, contribua com o teu time ali para que vocês desenvolvam perguntas relacionadas a isso, que corroborem com as soluções que o teu produto, que o teu serviço tem a agregar, tá? E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, comenta qual framework você mais usa aí no seu dia a dia. Então, é isso aí, muito obrigado e vamos até a próxima, valeu!